A paz do Senhor, sou o pastor Wilson do Ministério Visão do Reino. Estamos aqui com o pastor Alvocir e hoje queremos falar sobre genealogia. Pastor Alvocir, o que temos hoje aí? Vamos falar sobre Mateus, no capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo. Quando ela começa desde Abraão, vai até Davi, são 14 gerações, aí o cativeiro da Babilônia, mais 14 gerações, e chega José e Maria, chegando às 42 gerações. Mas as 42 gerações, ela está relatando algo para nós e nós queremos estar destrinchando sobre isso. Mas vamos começar primeiro em Abraão. Pastor Wilson, a história nos narra lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 21 a seguir. Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael, ou Ismael e Isaque. E ali começa a história do povo de Israel. O que quer dizer esses 2 filhos? Ou o que está dando origem a esses 2 filhos que começamos a entrar dentro da genealogia? É necessário primeiro se entender o que é filho, né? Quando a palavra traz isso para o espiritual, e foram gerados de quê? Das suas mães, lógico. Então, o que significa a mulher e o que significa o filho? Para a gente poder entender esse assunto. As mulheres que Abraão teve, né, Agar e Sara, significa vontades, a vontade que está regendo. Então, espera aí, deixa eu tentar entender. Elas estavam no mundo literal. Sim. Certo? Agora estás falando no mundo espiritual. Sim. Então é uma simbologia que nós temos, que está falando, houve a história, agora vamos traduzir ela para o mundo espiritual, é isso? Com certeza. Então nós vamos entender. Abraão é o chamado de uma pessoa para vir servir o Senhor. Então Abraão atendeu o chamado e ele veio, a mulher dele era estéril. O que significa isso? Que quando a pessoa chega para Deus, a vontade dele já não está como a noiva que fala lá na frente que Cristo vem buscar. Quer dizer, a vontade dele em Deus, de exercer as coisas de Deus, está estéril, porque ele não tem o entendimento ainda. Por isso que ele gera o primeiro filho, a primeira atitude dele é Ismael, que ele conhece a lei. É quando você chega para o Senhor, aí você vai começar a conhecer as regras que rege o reino de Deus. Aí você já não tem essa regra gravada na tua mente, você vai começar a moldar a tua vontade. A tua vontade está gravada a lei do inimigo, você quer fazer o que é errado, aí você conhece a lei do Senhor, por obrigação e esforço. As tuas atitudes são os filhos como Ismael, quer dizer, você gera uma atitude por obrigação, mas a tua vontade era fazer o erro. Isso é os filhos da escrava, quer dizer, a tua mente ainda é escrava, ela não está livre. Quando o Abraão consegue gerar filho com Sara, simboliza que quando eu já começo a ter atitudes condizente com a palavra, por liberdade, não por obrigação. Por isso que fala que os filhos serão chamados em Isaque. Não é isso que a palavra aponta, pastor? Isso. Romanos, no capítulo 9, ele vai nos narrar dentro da seguinte linha. Glória a Deus. Ele diz assim, Romanos capítulo 9, versículo 7 a seguir. Nem por ser a descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Então Paulo já relatava isso ao povo de Roma, dizendo que a descendência de Abraão só é contado em Isaque. É o que conta a genealogia. Sim.
que está falando de uma mente pura, uma pessoa que está buscando a integridade, a retidão. Claro. É isso que a genealogia está apontando, o desenvolvimento de uma pessoa no mundo espiritual, para que chega a nascer Cristo numa pessoa, a natureza morrendo, para que nasça Cristo. Por Interessante. isso que é uma tipologia. Ele fala de da mente com duas ações. A mente o que é o Abrão? Por isso que eu expliquei o que é o Abrão. É o chamado. Qualquer pessoa, quando ela chega para Cristo, que quer servir a Cristo, nós chamamos de um chamado de Abrão. Aí a pessoa vem, ela não sabe as regras de Deus, ela não conhece. Então, ela passa a conhecer a regra e diz: eu quero viver nesse sistema, eu quero servir esse Deus. Claro que ele está com a vontade dele de fazer o erro, mas por ele entender que a regra é aquela, ele começa a se esforçar e fazer. Assim, eu vou dar um exemplo, pastor, que os irmãos vão entender. Nós sempre usamos esse exemplo que é bem simples e bem rápido. Você está andando numa rua e tem uma pessoa na sua frente. Essa pessoa deixa cair um dinheiro do bolso sem ver. Qual a tua reação? Você vai pôr o pé em cima, esconder aí você está, tá no Egito, você está escravizado. Agora, se você vê, mas você sabe que aquilo não é seu e o direito é você falar para a pessoa que ela perdeu, você está fazendo como Abraão fez, girando um filho com Agar. Você estava querendo pegar aquele dinheiro, porque a tua mente era acostumada naquilo, e você, por conhecer a lei, você se esforça e diz: não, senhor, ó, o seu dinheiro caiu. Esse é um Ismael, uma atitude que você gerou. Agora, quando que eu gero o Isaac? Quando eu estou indo atrás dessa pessoa, cai o dinheiro e sem sombra de dúvida, sem nem pestanejar, o inimigo não consegue lançar nada na minha mente, eu automaticamente digo: ô senhor, caiu o seu dinheiro. Eu estou gerando um Isaac, porque eu gerei uma atitude livre e espontânea, não teve pensamento, não teve sombra de dúvida nenhuma. Essa é Sara, a minha vontade. Isso está falando de uma descendência, né? Sim. A descendência que virá a se tornar a imagem de Deus. Então, aqui nesse quadro, pastor Wilson, nós temos, quando falava de carne, Abraão deu filho, gerou filho com Agar, que é o filho da carne, que está na posição de corpo. Para onde é que foi, então, Ismael, junto com a sua mãe? Do deserto. Que é o deserto, que é nesse quadro aqui? Sim. Ah, ele não conseguiu atravessar o Rio Jordão. Não. Então ele ficou no deserto. E o deserto representa o que, pastor Wilson? O deserto representa a escola onde você aprende a lei. Porque sem você conhecer a lei e executar ela, você não vai para frente. Então quer dizer que a pessoa pratica a palavra por obrigação. Então Sim. Seria isso? E isso é a mente de Agar. A vontade que está atuando naquela então, mente. É obrigado a cumprir a palavra, mas por obrigação mas tem que cumprir. Sim. E a descendência de Ismael já então segue adiante. De Isaac, né? De Isaac. Já segue adiante. Sim. Porque nós vimos que é uma atitude que já é por vontade, já não é por obrigação. E que terra que foi Isaac? Isaac é comparado à terra prometida. Conquistou essas terras prometidas aqui. Sim. O que simboliza essas terras prometidas, pastor Wilson? Simboliza que a palavra, você já não está mais fazendo ela por obrigação. Significa que você já está sendo lavado pela palavra e você já tem condições de produzir fruto. Ele está conquistando os valores de Deus. Sim. Na sua vida. Por isso que a terra foi dividida nos 12 filhos de quem? De Jacó, que daí já não era mais Jacó, era Israel. Isso simboliza 12 qualidades em Deus. Então vamos por etapa, pastor Wilson. Então, nós vemos que Ismael ficou aonde? No deserto. No deserto. Isaac, então, dá sequência, sentido à terra prometida. Até gerar Cristo. E Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Sim. Os 2 eram gêmeos. Os 2, narra aqui, pastor Wilson, que eles eram da livre. Sim. E nós vemos uma questão que a primogenitura fica com Jacó
e Esaú perde a sua primogenitura. O que isso está falando? E ele volta para o deserto ainda, pastor Wilson. Isso. É uma simbologia igual a de Ismael? Sim, porque ele vai e faz aliança com quem? Primeiro, ele casa com uma filha de Ismael, que a mulher é vontade ainda da escrava. Ela obedece a lei por obrigação. E depois ainda de tudo, ele casa com mulheres cananeias. Aí ele acaba se escravizando. Então, e já Jacó, ele busca da linhagem de Abraão. Quer dizer, ele já vai buscar da linhagem... Então, vamos tentar entender. Quando fala da própria tribo de Israel, está falando de casar ou ter aliança com a própria descendência de Deus, vamos dizer assim, os próprios valores de Deus. Se unir. E quando fala do povo cananeu, está falando, essas outras nações, está falando dos valores que não pertencem a Deus? Sim, é os valores que estavam, dominando o povo. E esses valores não pode ser feita aliança com eles. São leis que levam contra o Senhor, que são leis do adversário. Então, quando a pessoa cria uma aliança com essas mulheres ou com essas vontades, os seus filhos, quer dizer, as suas atitudes, vão ser fora do padrão de Deus. Sim, por isso que nós vemos Esdra, lendo lá, quando eles voltam do exílio, Esdra disse assim, aqueles que estão casados com as cananeias, tem que mandar as mulheres e os filhos embora. O que significa isso hoje para nós? Que se eu quero de fato continuar para que Cristo seja gerado em mim, eu vou ter que abandonar a vontade que é errônea e as ações que é errônea. Aí eu estou abandonando a mulher e os filhos, quer dizer, mulher, vontade, filho, atitude. E nesse interino, a gente vai prosseguindo em direção para poder gerar Cristo em nós. Está aqui em Esdras 10. Isso. Desculpa. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despedimos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem o mandato do nosso Deus, e faça conforme a lei. Quer dizer que, para eles restaurar o templo e reconstruir o muro, tiveram que despedir todas as mulheres e também os seus filhos. Quer dizer, se as suas atitudes não tivessem de acordo conforme o padrão de Deus, a vontade de Deus, a restauração do templo e a construção do muro não podia ser feito. É isso que dá, porque o que traz uma brecha, um problema em relação com Deus, nós com Deus? O pecado. O que é um pecado? É uma atitude. Uma atitude que é gerada com a vontade de quem? Do inimigo. Agora, se eu tenho a minha vontade restaurada no Senhor, lógico que eu vou ter filhos, ações, atitudes condizentes com o padrão de Deus. Mas é muito interessante essa passagem, pastor Wilson, porque ela aconteceu no literal. Sim. E agora é importante nós fazer a transição para o mundo espiritual e entender lá no mundo espiritual, porque ela está falando no mundo espiritual. Por isso que ela é sombra daquilo que viria. Com certeza. Sombra. Então essas mulheres não está falando da forma literária agora. Literal. Ela está falando da forma espiritual. Só para os irmãos entenderem, em outro vídeo nós estamos explicando Romanos 7:1, que fala da mulher lá casada com o marido e tal. Não vou entrar nesse detalhe, que num outro vídeo a gente vai estar explicando, mas ele está falando praticamente a mesma coisa, da vontade que está aqui. Por isso que Cristo vem buscar uma noiva restaurada. Não foi Eva que errou? A vontade de Adão teve que ser corrompida para poder ele errar. Agora a nossa vontade tem que ser restaurada. Esse é o processo. A genealogia, a genealogia aponta para esse sentido, de cada vez nós indo tendo ações e atitude condizendo com a palavra. Então foi a maneira, lá aconteceu literal. Hoje nós temos que entender isso.
Então, quer dizer, vamos voltar para Esaú e Jacó, porque é muito interessante esse passo, pastor Wilson, porque Esaú, então ele casando com essas mulheres, fazendo aliança com o povo com as mulheres cananeias, e com as mulheres, com a mulher de Ismael, a filha de Ismael, ele retorna para o deserto. Quer dizer, ele volta na posição de servo. Isso. Vai cumprir com a palavra por obrigação. Isso são os filhos da carne? Sim. Essa é a briga da carne que acontece dentro de nós também quando nós erramos? Sim, senhor. É nesse sentido. Muito bem, pastor Wilson. E Jacó, então, ele dá sequência para a conquista da terra prometida. A mesma tipologia de Ismael. Ismael também teve 12 príncipes. Se você olhar, os 12 príncipes da linhagem de Isaac estão em Jacó. Isso, Ismael teve 12 príncipes, Jacó teve 12 filhos, Jesus teve 12 discípulos. É nessa linhagem. Então, um está falando do corpo, outro está falando da alma e outro falando do espírito. Sim, são patamares. São 12 leis, então, vamos dizer, escritas no corpo, 12 na alma e 12 no espírito, que nós vamos estar explicando num outro vídeo. Isso, é. E dentro disso, pastor Wilson, é interessante que as tribos de Israel, até um certo ponto, eles podiam casar-se com as outras tribos. Mas chegou um ponto que eles não podiam casar mais. Somente com a própria tribo, cada um com a sua própria tribo. Sim. Quer dizer que são qualidades em Deus hoje, né? Trazendo para o espiritual, são qualidades em Deus que, quando você está formando, você pode até juntar, mas chega um ponto para frente que você, bom não é justo, justo é uma coisa e bom é outra. Então você não pode juntar. O cara justo, ele tem atitudes bondosas, mas o cara só bom, ele não tem atitudes justas. Agora vamos fazer um outro questionamento, pastor Wilson. Nós temos aqui 42 gerações. Desde Abraão, seu primeiro, que é o primeira geração, e finaliza lá em José e Maria, dando o nascimento a Jesus. Essas 42 gerações, o que ela nos traz como um ensinamento? O que aponta, ela está mostrando uma gestação, a formação de uma criança, desde a fecundação até no nascimento. Né? Hoje, com essa medicina, tem criança que nasce com 37 semanas, 38, mas o normal seria 42. Está mostrando cada etapa da formação de Cristo, até que Cristo venha a ser gerado em nós. Então, para nós, vamos entrar numa outra questão que entra dentro dessa linha. Nós temos o ano jubileu. Sim. Ele também está falando com isso, não? Com relação ao ano jubileu, porque são 50 anos. Então, nós temos 42 semanas. 42 semanas, se nós dividir por 7, dá 6 dias cada semana. O sábado, então, não se conta, porque o próprio sábado é Jesus? Sim. E se contar o sábado, entra nos 49? Sim. Aí nós vamos estar explicando no outro vídeo, né, o que é o ano sabático, né, os 7 anos sabáticos para formar um ano jubileu, mas é no mesmo sentido, porque nós sabemos que o Senhor do sábado é Jesus. Então, né, aí na aula no vídeo das iniquidades, nós mostra que tem as 7 iniquidades. Então, cada iniquidade daquela precisa trazer Jesus ser o Senhor. É a mesma linha de pensamento, até que você forme todos os 7, todas as 7 iniquidades são vencidas por Jesus, pelas regras de Deus, aí vai formar o reino de Deus na sua mente. Ele está apontando para a mesma linha, fazer nascer Jesus. Aí chega aos 49 anos, ao 50º ano, então, é o ano jubileu. Tem a liberdade. É dada a liberdade a todos os presos, todos os cativos. Sim. Quer dizer, quando se venceu esses 7 períodos, esses 7 processos, ao nascimento, então,
do Messias. E a noiva está restaurada, que é outro vídeo que nós também temos sobre a noiva e Cristo, para as pessoas entenderem o que é a noiva de fato. Ok, então. Amém? Amém.